Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e na vida também de todos os seus familiares. Quero agradecer a sua presença nessa aula, principalmente a você que tem acompanhado a série de aulas dentro desta temática que nós estamos desenvolvendo aqui. Salmos, a essência da comunhão e da adoração. Este é o nosso propósito na leitura, no estudo de cada salmo. Destacar a comunhão e a importância da nossa adoração a Deus. Antes de nós prosseguirmos, eu quero orar neste momento. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por este dia, a nossa gratidão pela Tua presença constante conosco, a nossa gratidão, ó Pai, pelo fato de termos esta liberdade em nosso país, de ler a Tua palavra, de compartilhar a Tua palavra e de recebermos, ó Pai, do Teu Santo Espírito o discernimento, não só para compreendermos, mas também sermos praticante daquilo que ouvimos e daquilo que assimilamos ser a Tua vontade. Por isso, ó Pai, abençoa-nos neste momento e que, de fato, o estudo desta aula possa promover a nossa edificação, o aumento da nossa comunhão e também o nosso desejo em cada vez mais cumprir com a Tua vontade em nosso viver. Fica conosco, Senhor, abençoe o nosso país neste domingo que é tão importante no que diz respeito ao nosso futuro. Esteja conosco, Senhor, seja misericordioso, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O salmo que nós estudaremos hoje é o salmo de número 33, que tem como título Louvor ao Criador e Preservador da Vida. O da vida eu acrescentei em relação ao título que é dado pela Sociedade Bíblica do Brasil no salmo de número 33. Louvor ao Criador e Preservador da Vida de todos nós. Quero iniciar esta aula dizendo que o Salmo 33 está entre os mais belos salmos que nós encontramos neste livro. Ele é composto de muita beleza e contém uma mensagem que é extremamente relevante para a vida de todos nós, para a nossa fé, para a nossa comunhão com Deus. Porque é o salmo que apresenta quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele faz em relação à nossa vida e ao nosso dia a dia. Espero que você aprenda muito com o Salmo de número 33 e possa aplicar este Salmo na sua vida. Como nós veremos, o Salmo 33 começa com um convite. E depois desse convite, o salmista apresenta os motivos pelos quais nós devemos cumprir com o convite que ele nos faz. Eu quero ler as partes do Salmo e depois fazer breve comentário nesta perspectiva. Primeiro do convite e depois dos motivos para cumprirmos e aceitarmos o convite que ele nos faz. O convite é para adorarmos a Deus, louvarmos a Deus com alegria. E os primeiros 3 versículos do Salmo nos dizem assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com alegria, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Como nós vemos, o salmista nos faz esse convite para louvarmos a Deus, para adorarmos a Deus. E esta adoração, este louvor deve ser com alegria. Os instrumentos musicais que são citados dão esta dimensão, dão este sabor de júbilo, de entusiasmo, de motivação em nosso louvor a Deus. E é interessante que
quando o salmista nos convida para adorar a Deus, ele não está pensando especificamente nos momentos de culto, quando nós entoamos os hinos, entoamos os cânticos, ou onde em muitas igrejas nós temos os momentos, o momento de louvor. Não, o salmista, ao fazer o seu convite, está direcionando a nossa vida. A nossa vida deve ser expressão deste louvor, desta adoração com alegria a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos em nosso interior, a nossa essência, o nosso coração deve ser voltado para o louvor, para a nossa adoração a Deus. E o que nós aprendemos também com este convite do salmista é que louvor e adoração a Deus está relacionado, está condicionado à alegria. E inimaginável para o salmista, né? Cada cristão, cada pessoa que crê em Deus, teme a Deus e quer louvar, quer adorar a Ele, faça isso com tristeza em seu coração, faça isso com desânimo, faça isso sem motivação. Louvor e adoração a Deus é algo que acontece na nossa vida com alegria. E, como já disse, exemplo disso são os próprios instrumentos citados, né, pelo salmista em seu convite para louvarmos e adorarmos a Ele. Agora, quais são os motivos? Por que nós temos que louvar a Deus com alegria, adorar a Deus? O primeiro motivo é o seguinte que o salmista nos apresenta: a retidão e a bondade do Senhor. Nos versículos 4 e 5 nós encontramos as seguintes palavras: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Certa vez eu ouvi que o caráter de uma pessoa tem a ver com a sua palavra. Para conhecermos o caráter de alguém, basta deixá-la falar por algum tempo. Aqui nós temos o caráter divino sendo revelado, sendo compartilhado pelo salmista. Temos que louvar a Deus, adorar a Deus, porque, diz o salmista, a palavra do Senhor é reta, todo o seu proceder é fiel. Deus age com fidelidade, fidelidade àquilo que Ele é, fidelidade àquilo que Ele prometeu, fidelidade à sua natureza em relação a todos nós. O nosso louvor, a nossa adoração a Deus se dá porque Ele é reto, porque Ele é fiel. Diz o salmista que Deus ama a justiça e que a terra está cheia da bondade do Senhor. Portanto, nós descobrimos a retidão da palavra de Deus por meio da experiência, por meio da revelação de Deus, por meio da ação de Deus na história, em primeiro lugar de Israel, depois em Jesus Cristo, para o nosso benefício, para o nosso favor. E no convite que o salmista nos faz para louvarmos e adorarmos a Deus, eu acho muito interessante esta expressão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Eu penso que isso é um grande desafio para nós. A terra está cheia da bondade do Senhor. Nós somos desafiados em meio a tantas tragédias, a tantas notícias ruins, a tantos conflitos, a tantas manifestações das injustiças na vida das pessoas. Nós somos desafiados pela palavra de Deus. Também a ver, a enxergar, a contemplar a bondade de Deus presente em toda a terra, seja por meio da criação, seja por meio da nossa vida, daquilo que nós recebemos, das nossas condições que temos nesta vida. Diz o salmista que a terra está cheia da bondade do Senhor, e isto é motivo para nós louvarmos a Deus, para nós adorarmos a Deus. Retidão e bondade na palavra do Senhor. O segundo motivo do nosso louvor, da nossa adoração a Deus, conforme o Salmo 33, é porque Deus é o Criador de todas as coisas.
O sexto até o nono versículo nos dizem assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A criação revela o poder de Deus. A criação revela as maravilhas de Deus. Como o salmista já disse, a terra está cheia da bondade do Senhor. A criação, por si só, está tomada, está permeada pela bondade do nosso Deus. E este poder criador de Deus, que faz todas as coisas que existem passar a existir do nada. E da maneira como Deus cria, para o porquê que Deus cria, o propósito da criação, é motivo para o nosso louvor, para a nossa adoração a Deus. Primeiro temos que reconhecer quem é este Deus que nós servimos, quem é esse Deus que nós adoramos, o que ele fez e o que ele faz no sentido da manutenção da nossa vida. E é por este poder criador de Deus que nós existimos, é por esse poder criador e preservador da vida que nós estamos aqui, respirando, compartilhando desta aula, aprendendo deste Deus, e em resposta a esse aprendizado, a esta revelação, nós então louvamos e nós adoramos a Deus. E quando nós reconhecemos o poder de Deus em todas as coisas criadas, nós podemos ver a presença de Deus, a presença cuidadora de Deus, a presença criativa de Deus. E Deus deseja ser reconhecido desta maneira, como o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas, neste Deus criador, presentes nele, e deseja também ser louvado por isso. Nestes versículos, mais exatamente no versículo 8º, aparece a palavra temor. Tema o Senhor. O temor de Deus é o respeito, é a reverência que nós devemos dar a Ele, prestar a Ele. De fato, quando nós nos defrontamos com este aspecto de Deus, não temos outra atitude a não ser manifestar a nossa reverência, o nosso respeito, o nosso amor a Deus, pela grandiosidade do seu poder e pela maravilha presente em toda a criação, além da bondade que o salmista já nos disse. O terceiro motivo pelo qual nós devemos louvar e adorar a Deus é que o futuro da nação e a nossa esperança devem estar em Deus. Isso nós encontramos nos versículos 10º, 11º e também no versículo 12º do Salmo 33, que nos diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. A mensagem contida nestes versículos é muito clara a todos nós. Se por um lado Deus frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, por outro lado, Deus também abençoa. Abençoa da seguinte maneira: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Uma nação feliz, um país feliz, é aquele que reconhece a soberania de Deus e o louva por isto. Deus é aquele que frustra os desígnios de quem está
distante, contra a vontade dele. Porém, abençoa o povo, a nação que o busca, que o reconhece e que também o louva por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez e faz em nossa vida. Uma nação feliz é aquela que reconhece a soberania de Deus e se volta para Deus em louvor e adoração. Aqui está a felicidade, o desenvolvimento, o progresso, a saúde e o bem-estar de uma nação. Em Deus, não nos intentos dos povos, não nos desígnios das nações, nos planejamentos, nas intenções, nos projetos que os próprios seres humanos fazem para si, visualizando o futuro. Mas a felicidade, o progresso, o bem-estar, a saúde de uma nação se encontram em Deus. Além de ser feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz também é o povo que Deus escolheu para a sua herança, diz o salmista. Ou seja, feliz o povo que Deus escolheu para fazer conhecido o seu nome às suas nações. Este povo escolhido é o povo que recebe as bênçãos de Deus, desfruta das bênçãos de Deus, é um povo abençoado, porque o povo é de Deus e Deus está presente com este povo. E graças a Deus, irmãos e irmãs, porque fazemos parte deste povo, eu e você. Somos escolhidos de Deus para conhecer a sua graça, o seu amor, o seu poder, o fato dele ser o Criador, da palavra dele ser reta, como nós já vimos aqui, e podermos então nos voltar a ele em atitude de adoração e atitude de louvor. Esse é o terceiro motivo que o salmista nos convida para louvar e adorar a Deus. O futuro da nação e a nossa esperança devem estar em Deus. O quarto motivo, Deus é aquele que vê e conhece todas as coisas. Os versículos de número 13 até o de número 19 dizem assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Em primeiro lugar, qual o alcance da visão de Deus? Diz o salmista que o Senhor olha dos céus todos os habitantes da terra. Do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores deste mundo. E é interessante essa afirmação, né, que Deus é quem forma o coração de todos eles, ou seja, na perspectiva da criação. Deus, como Criador, é o doador da vida. E Deus é aquele que preserva a vida de todas as pessoas. Não há ninguém mais interessado na vida em todas as suas dimensões do que este Deus, do que o nosso Deus, o Deus Criador. Ele vê todos os habitantes da terra, independente da distância, do lugar, da morada e esconderijo que muitas vezes as pessoas se encontram. Ele vê a todos. Independente da posição social, independente da nação, os olhos do Senhor estão voltados para todos os habitantes da terra. A sua visão é ampla e nada foge, nada escapa do seu olhar penetrante. O Senhor olha dos céus e vê os moradores da terra em suas mais distantes e diferentes habitações.
Com isto, o salmista está nos ensinando que Deus é presente. Deus é presente com cada ser humano, Deus é presente com toda a humanidade. E por ser assim, o Senhor vê e conhece muito bem a cada um de nós, sabe da situação que nós estamos passando, da situação que nós estamos enfrentando, e o olhar de Deus não é passivo. Ele é quem preserva, ele é quem se coloca a favor da vida, como nós já dissemos, e age neste sentido, suprindo as nossas necessidades físicas, emocionais, da mesma forma as nossas necessidades espirituais para quem o busca, já que ele, como já enfatizamos bastante, é o preservador da vida, o doador da vida, o mantenedor da vida de todos nós. Esses versículos, então, nos ensinam também, além do olhar de Deus a todos os habitantes da terra, eles nos ensinam a respeito da esperança. Onde colocamos a esperança de um futuro melhor enquanto nação, uma vida melhor. Esta esperança deve se voltar para Deus, não para os reis, nem na força do valente, a pessoa que se acha valente, que pela sua própria força, pela sua própria condição, alcançará aquilo que satisfaz o seu coração e dá todo o sentido da vida. O salmista também diz que nós não devemos colocar a nossa esperança na força do cavalo, porque o livramento, a bênção, a nossa salvação está em Deus. Nesse sentido, irmãos e irmãs, pegando aquilo que é fundamental neste dia, neste domingo, dia 2 de outubro, votar é importante. E esperar também que as pessoas eleitas, no exercício do seu mandato, investidas de autoridade, governem bem, governem com justiça, com honestidade, pensando na melhora de toda a nação. Isto é fundamental, isto é importante, isto é dever de todas essas pessoas. Porém, é do Senhor que vem a bênção, que é do Senhor que vem aquilo que nós necessitamos enquanto nação para que possamos ser prósperos, sadios, possamos ter uma vida justa e feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, como já disse no versículo anterior o salmista. Para encerrar a aula de hoje, o salmista conclui o salmo com uma declaração de confiança e também com um pedido a Deus. Os 3 últimos versículos do salmo nos dizem assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso auxílio. O nosso coração se alegra porque nós confiamos no seu santo nome, nas promessas de Deus, no poder de Deus, no interesse da vida vindo do próprio Deus a toda a humanidade, a todas as nações. E esta bela oração, pedido, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Irmãos e irmãs, que possamos voltar o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensamento em louvor e adoração a Deus, mas com alegria, como é próprio do Salmo 23. Nos voltarmos a Deus pelo que Ele é, Deus Criador, Deus cheio de poder, o Deus que se interessa pela sua criação, e também confiemos em Deus no que diz respeito ao futuro da nossa nação. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Muito obrigado, bom domingo a todos, até a próxima aula.